18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um 18 horas. Vamos juntos até as 19. Vamos. Mix. Lembrando que você, querido ouvinte, pode sim, deve participar pelo WhatsApp, hein? É o 994887592. Mande aí um alô, um recado, um áudio, dê um toque pra gente aqui no programa Cid Soares. Pode mandar áudio, se quiser mandar vídeo, sem problema. Não esqueça, 994887592. A gente quer saber a sua opinião. O que você acha das reportagens que saem aqui pelo 18 horas? Enfim, dá uma luzinha pra gente aí, vai lá. Tá valendo a sua participação. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Seca dos rios este ano vai impactar na eleição municipal. Aumento de alíquota faz Amazonas ter o IPVA mais caro do país. Seca de 2023 impacta a venda de peixes para Quaresma em Manaus. Esses destaques, outros assuntos você confere a partir de agora em 100,7 aqui no melhor Mix do Brasil. No ar, mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda-feira, 4 de março de 2024, 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, os proprietários de veículos no Amazonas estão pagando 0,5% a mais na alíquota do IPVA em relação ao ano passado, quando também houve aumento, inclusive. Entre 2022 e este ano, o aumento foi de 1 ponto percentual e o Estado passa a cobrar agora a maior alíquota da história. O IPVA cobrado pelo governo do Amazonas ficou mais caro também em razão da avaliação de preço de mercado estabelecida pela Secretaria de Fazenda do Amazonas para os veículos. Em muitos casos, aí o valor que serve de base para o cálculo para a aplicação de alíquota do IPVA está acima do preço médio de revenda calculado pela tabela FIPE. Olha só, aqui no estado do Amazonas, a alíquota de IPVA neste ano se igualou às de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são aí as mais altas do Brasil. O governo Wilson Lima também não levou em conta os repasses realizados pelo governo federal em novembro do ano passado, compensatórios para as perdas de receita em razão da redução do ICMS sobre combustíveis e outros produtos que vigorou entre junho de 2022 e outubro de 2023. Olha, a pancada é seca, hein, no bolso dos proprietários de veículos. Ocorre graças a um gatilho na Lei Complementar Estadual 242. A norma foi enviada pelo governador Wilson Lima à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no final de 2022 e aprovada pelos deputados estaduais, inclusive foi a toque de caixa, foi rapidinho em sessão relâmpago. A lei que alterou aí o Código Tributário do Estado do Amazonas. Olha, o efeito da mudança na lei estadual foi o aumento no valor do IPVA para todas as categorias de veículos. Em alguns casos, mesmo com a redução do valor da base de cálculo da Cefaz, pela depreciação, pelo uso e pela antiguidade dos veículos, o IPVA ficou realmente mais caro. Em outros casos, além do valor maior da alíquota, a majoração da base de cálculo adotada pela Cefaz para definir o valor do IPVA chegaram juntas para os proprietários. Olha só, ainda as alíquotas de IPVA para motocicletas em veículos de passeio, comerciais leves, veículos de esporte ou corrida e demais veículos com capacidade até 1.000 cilindradas passou de 2% para 2,5%, ou seja, 0,5% de aumento. Em 2023, o aumento para 3% neste ano no caso, então 1%. Isso representa um aumento de 50% no valor a ser pago no geral pelo proprietário desses veículos. E para veículos acima de 1.000 cilindradas, o aumento foi de 3% em 2022 para 3,5% em 2023 e para 4% em 2024. É um absurdo, uma vez que o governo não devolve esse valor arrecadado em serviços para a população. As ruas são esburacadas, mal sinalizadas, as estradas são mal conservadas, enfim, se paga caro e se tem em troca um serviço de péssima qualidade. Mix.
Olha só, aí no sábado foi realizado em todo o Brasil o Dia D contra a dengue. Aqui em Manaus, a ação foi focada na orientação para a eliminação de possíveis criadouros do Aedes dentro das principais feiras e mercados. Uma ação. Manaus vive em um surto de dengue. Até agora, só aqui na capital foram confirmados 1.113 casos de dengue e 2.523 seguem em investigação. Em todo o Amazonas são 7.740 casos prováveis de dengue. Esse aqui em Manaus, aqui na capital, a abertura do Dia D foi no Mercado Adolfo Lisboa. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a ação e traz os detalhes. Nathalie. O Dia D de combate à dengue foi marcado pelas ações educativas nas feiras e mercados aqui de Manaus. O início da mobilização aconteceu no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, no Centro Histórico. A iniciativa reforça as ações de prevenção e eliminação dos focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, com o tema 10 minutos contra a dengue. A campanha enfatiza que se cada pessoa separar 10 minutos por semana para tomar atitudes e acabar com a água parada, é possível a gente combater a dengue e contribuir para a redução do número de casos da doença. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui no estado, Tatiana Amorim, a participação ativa da comunidade é essencial nesse momento. Nós temos que focar na eliminação dos criadouros. Nesse sentido, são 10 minutinhos que nós precisamos tirar toda semana para fazer essa vistoria nas nossas casas, porque 75% dos criadouros são nas nossas residências. O Dia D também foi marcado pela vacinação contra a dengue. O público-alvo foram as crianças com idade entre 10 e 11 anos. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde em 8 unidades básicas de saúde, aqui da capital. As imunizações iniciaram às 8 da manhã, nas 4 zonas da cidade para as crianças de 10 e 11 anos, o público-alvo desse primeiro momento da campanha de vacinação. O subsecretário de Gestão da Saúde da Sensa, Djalma Coelho, destacou o avanço com a criação de uma vacina contra a dengue. Já era anseio de toda a população da área da saúde, da área científica, porque existiam vacinas de vários tipos virais e não da dengue, já que a dengue passa por um período de sazonalidade e muitas pessoas morrem nesse período de sazonalidade por desenvolver a forma grave e a febre hemorrágica da dengue. A meta de vacinação contra a dengue em Manaus é alcançar 90% das 65.037 crianças com idade entre 10 e 11 anos. Para alcançar esse resultado, a Sensa está desenvolvendo um planejamento com a Secretaria Municipal de Educação para que a vacina também seja ofertada nas escolas da rede pública municipal, como explica o Djalma Coelho. Durante todo o ano, essas unidades de saúde já desenvolvem esses trabalhos nessas escolas. Então, essa equipe, além de desenvolver os trabalhos em outros temas, ele vai pegar autorização, ou seja, a gente vai entregar à direção das escolas, aos professores, essa autorização. Os professores vão fazer esse processo de trabalho em relação a enviar os pais, chamar reuniões de pais e mestres para que os pais assinem essa autorização, ou no dia agendado para que a equipe de saúde compareça nas escolas, a escola mande um comunicado para que os pais estejam presentes naquele horário. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 12 minutos. Você era o melhor mix do Brasil. Ela só em A Seca dos Rios Amazônicos nesse ano deve atingir seu ápice em outubro, período no qual os amazonenses irão às urnas, vão escolher aí os novos vereadores, prefeitos e também os vice-prefeitos para os próximos 4 anos, Cid Soares. E por isso a abstenção, que foi de 33,07% no Amazonas nas eleições do ano passado, deve ser ainda maior por causa da estiagem este ano. O repórter André Meirelles ouviu a Defesa Civil do Estado, que entregou, Perdão, só fazer uma correção, falei em 2022, deve ser ainda maior por causa da estiagem este ano. O repórter André Meirelles ouviu a Defesa Civil do Estado, que entregou no último dia 22 de fevereiro um relatório ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para alertar sobre os efeitos da vazante deste ano no pleito municipal. Vamos conferir. O
documento da Defesa Civil do Estado, entregue ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, alertando sobre os efeitos da vazante deste ano no pleito municipal, faz um diagnóstico sobre a ausência de chuvas na região e aponta para o fato de a maior parte dos rios já estarem em níveis abaixo do normal para o período. O secretário da Defesa Civil, Coronel Francisco Máximo, se reuniu com o presidente do TRE, desembargador Jorge Lins, para elaborar um plano de ação para o período da estiagem. Para que, em especial, em relação às atividades do TRE, pudessem, de posse dessas informações, realizar um planejamento que garantisse o pleito eleitoral. Sabemos que é extremamente importante para a nossa democracia e, entendendo as condições desfavoráveis que esse cenário climatológico poderá impor esse ano, entendemos que é extremamente importante essa relação para que a gente possa juntos trabalharmos em ações que permitam com que o pleito aconteça de maneira segura e sem comprometer as eleições. O Tribunal Regional do Amazonas afirma que desde fevereiro de 2023, um planejamento para as eleições deste ano está sendo discutido. A diretora-geral do TRE no Amazonas, Melissa Lavareda, conta que um dos planos é antecipar a distribuição das urnas para os 13 polos do estado. A gente também já pensou em antecipar a nossa distribuição das urnas para os polos. Nós temos 13 polos no estado do Amazonas e então por isso a gente já está fazendo estudos e planejamento para antecipar essa distribuição das urnas para esses 13 polos. E, além disso, a gente, ano passado, em fevereiro, constituímos também um comitê gestor de eleição de forma inédita. Nunca com tanta antecedência a gente vem planejando essa eleição de 2024, justamente para não ter nenhum problema, nenhuma surpresa. Embora a eleição esteja no centro das preocupações, o alerta sobre a estiagem deste ano se estende para a própria economia do estado, incluindo a Zona Franca de Manaus e a disponibilidade de serviços essenciais. Na próxima semana, haverá novas reuniões com representantes governamentais dos transportes. A expectativa é que a Defesa Civil reúna mais de 100 órgãos públicos e empresas que ofereçam serviços como combustível, telefonia e energia até abril. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6 horas e 16 minutos, você no melhor mix do Brasil. Continuamos aí falando sobre política, né? Que é o grande assunto do momento. Esse ano, a política predomina, né? Vamos agora aos bastidores da campanha. Vamos com ela, Cíntia Blink. Cíntia, olha só. Cíntia, hoje por telefone, hein? Cid Soares. Ela não está ao vivo. Cíntia, olha só. Cíntia vai participar hoje conosco por telefone. Então, Cíntia, olha só. Boa noite, né? Primeiro de tudo, olha só. O prefeito Davi Almeida bateu o martelo. Vai ficar mesmo no Avante. Está decidido, então, Cíntia Blink. Pode-se dizer que já está decidido que ele vai disputar a reeleição no partido pelo qual foi eleito? Ainda falta tempo, né? Boa noite, Carlão. Boa. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. Com a gente na 100.7. Pois houve um burburinho, bastidores de toda a imprensa estavam contando com até data, né? Sim. E assim, não vou descartar essa possibilidade não, mas a resposta que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, deu para o jornalista Newton Correia é de que ele vai continuar no Avante, ele vai disputar a eleição, a nova eleição, pelo Avante, que é o partido que ele já está. Lembrando que o Avante é um partido que não tem um grande peso de fundo partidário, de tempo de TV, de tudo isso. Com essa fala, ele descarta ir para o PL, mas ao mesmo tempo ele não descarta ter o apoio do PL. Então a gente tem que continuar acompanhando para ver o que vai acontecer. Apoio ninguém tá dizendo descarta, pra gente, né, que ele não irá para o partido que é de Bolsonaro. Oi? Apoio ninguém descarta, né? Apoio ninguém descarta, mas vamos lembrar que se ele recebe o apoio do PL, ele perde o apoio dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que hoje estão com ele.
É verdade, tem esse pequeno detalhe no meio, né, Cid? Exatamente, tudo isso pesa. Então ele tem um momento, e esse tipo de decisão é o que faz alguém lá na frente ganhar ou perder uma eleição, né? Então é um momento delicadíssimo que o prefeito decidiu o que vai fazer da vida para convencer o eleitor a continuar deixando ele nessa cadeira. Cid, Carlão. São as escolhas que a gente tem que fazer. Bom, Blink, desde 2020 que o Amazonas teve apenas um prefeito cassado, embora a corrupção tenha corrido solta aí nos municípios. É isso mesmo? A conta tá certa? O que acontece? O Globo fez um levantamento aí de quantos prefeitos de 2020 para cá no Brasil todo perderam o cargo por alguma razão. O primeiro grande motivo que fez alguém perder o cargo aqui, no Brasil, eu digo, foi a questão da ficha limpa. Eles encontraram 96 prefeitos que foram cassados. No Amazonas só foi um. No caso do Amazonas, foi o Adair Filho, mas ele não foi uma questão de ficha limpa. O problema dele foi que estava perpetuando um grupo familiar. E aí ele não pôde ficar. Não sei se você tem isso aí na memória, mas foi essa a questão. Aí olha só qual foi a solução, né? Na época, teve que fazer uma nova eleição e assumiu quem? O primo do Adair Filho. O Cleiton Pinheiro, que hoje é o prefeito de Quari. Por que o primo poderia? Porque ele não, apesar de ser da mesma família, é primo, né? Já é outro grau de parentesco, então estava liberado. Lembrando que Adair Filho virou deputado federal, ele é atualmente deputado federal pelo Amazonas. Só que, apesar de ter só o Adair Filho, nós temos outros que são investigados. Eu não conto como valendo ali como que perdeu, porque ainda não foi transitado em julgado, sabe? Não teve aquele martelo. Certo. Mas foi o caso do Augusto Ferraz, lá em Iranduba. Ele foi por abuso de poder. Aqui a questão já é ficha limpa, assim. Porque identificou-se ali que ele é suspeito de usar a máquina para continuar no cargo. Depois vem Lúcio Flávio, lá em Manicoré. Foi uma questão de suspeita de compra de votos. E é justamente isso. Em primeiro lugar, que faz um prefeito ser cassado no Brasil é a questão da ficha limpa, depois o abuso de poder e, por terceiro, compra de votos. Os que foram mais cassados, o partido que teve mais prefeito cassado foi o MDB e o PSDB. Carlão, Cid. Ei, Cíntia, olha só, o Tribunal Regional Eleitoral está cobrando multa do ex-prefeito Arthur Neto. Que multa é essa? O que ele está devendo, Cíntia? Pois é, o que acontece? A última eleição, ele cometeu, de acordo com o que foi identificado aí pelo TRE, propaganda irregular. Aí ele vai ter que pagar, tem que pagar uma multa. Não foi revelado o valor dessa multa, mas o fato é que o dinheiro não chegou nos cofres da União. Por isso, ele está sendo cobrado. Então, ele tem ainda que ajustar essa questão com a Justiça Eleitoral e está sendo cobrado. Está rolando documento aí sobre isso, dizendo que Arthur Neto ainda não pagou. Não está quite. Não está quite, está devendo aí. É legal. Bom, Blink, olha, os partidos... Tem mais alguma coisa? Eu penso que não. Não sei se você tem alguma pergunta para mim. Não, tenho uma aqui. Então pergunte. É sobre os partidos, né? Avante e o Novo, que entraram na justiça sim, verdade. Para terem acesso à pesquisa do Instituto Pontual, que foi divulgada na sexta-feira. Como é que tá isso aí? Exatamente. Eu tentei entrar em contato tanto com a assessoria do prefeito quanto da empresária Maria do Carmo para saber o que exatamente eles querem contestar na pesquisa, né? Qual foi o problema, a que dados eles querem ter acesso. Não consegui nenhuma resposta até o momento, mas sim, eles dois entraram aí, a pesquisa foi divulgada recentemente, na última sexta-feira, a gente chegou a comentar. O prefeito aparece como segundo lugar e também ele aparece com uma alta rejeição. Pode ser por aí o questionamento, né? De onde, como é que foram feitos aí os dados para chegar nesse ponto. Já a Maria do Carmo aparece em último lugar na pesquisa. Eu também não sei dizer exatamente o que ela quer ter acesso, qual que é o problema que ela encontra. Mas eu acho que ainda hoje eles vão me responder alguma coisa e amanhã eu trago mais informação para você. E aí a gente acompanha para ver outras pesquisas. A gente conversou sobre isso, lembra? O Amon tá na dele, né? Ei, Cíntia, o Amon tá na dele. Ele tá em primeiro, não é isso ou não? Acho que o Amon ligou para agradecer, né? Não tem o que reclamar, não. Valeu, então, Cíntia Blink.
É isso, amanhã. Boa noite. Então. Valeu, Cíntia, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, hein? Continue em 100,7, continue ligado no melhor mix do Brasil. Você vai conferir aqui no 18 horas que o município do Amazonas decreta situação de emergência por causa da cheia do rio Tarauacá, hein? Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas e 24 minutos, vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura amanhã é terça-feira aqui em Manaus. Teremos mais um dia de chuva, hein, Cid? Eu aposto. Previsão do tempo. Teremos um dia de sol, com algumas nuvens, claro. Chove rápido durante o dia e a noite. Quando eu falo que chove rápido, com cerca de 15 milímetros, está falando aí de 90% a possibilidade, então vai chover. Só não vai ser tanto quanto hoje, né? Hoje realmente desabou o mundo, cara. Então, a umidade relativa do ar com mínima de 63% e a máxima em 100%. É isso. Mix. Olha só, o nosso Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no porto de Manaus para 22 metros e 44 centímetros acima do nível do mar, hein, Cid? Enquanto o Rio Negro subiu em fevereiro menos de 1 metro, os rios Tarauacá e Envira não param de subir. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa movimentação das águas. Está de volta aqui com a gente. Nathalie, boa noite. Já tem município decretando estado de emergência, isso mesmo? Eu ouvi falar que o Acre, se eu não me engano. Exatamente, não é o Acre, Cid. A gente está falando dos municípios lá da região sul do Amazonas. Boa noite para você, Cid. Boca do Acre, perdão. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, o município, né, que decretou situação de emergência nesta segunda-feira foi o município de Envira, né? Isso porque o rio Tarauacá e o rio Envira continuam aí numa situação bastante preocupante. E aí, na medição de hoje, o rio chegou aí a 16,25 metros, o que levou aí o município de Envira a decretar a situação de emergência nesta segunda-feira. Como você disse, né, Cid, o nosso estado vizinho aqui do Acre vem enfrentando uma cheia histórica agora no ano de 2024 e esses municípios lá da região sul do Amazonas estão sofrendo diretamente com toda essa situação. Cerca de 17 das 22 cidades acreanas já estão em situação de emergência por conta aí dessa cheia histórica, né, aqui no estado do Acre. O problema também tem afetado os municípios do Amazonas, como você bem disse, Cid, o município de Boca do Acre já é um município que vem sofrendo bastante com essa situação da cheia, né, mas ainda não decretou situação de emergência. O município de Envira é o primeiro município aqui do nosso estado a decretar a situação de emergência por conta da cheia em 2024. E aqui em Manaus, né, a gente vem acompanhando toda essa situação de subida, descida das águas e a gente tem falado muito, principalmente aqui no programa, no 18 horas, sobre essa situação das chuvas que continuam abaixo da média, né? A gente está em meio ao inverno amazônico, a gente começou aí agora o mês de março, a gente sabe, né, que rotineiramente, né, anualmente, o mês de março realmente, como diz aquela música, né, são as águas de março, né, e aqui em Manaus a gente sabe que geralmente no mês de março as chuvas acabam ficando acima da média, mas no mês de fevereiro as chuvas continuaram, né, abaixo da média e o Rio Negro aqui na nossa capital subiu menos de 1 metro, segundo a medição aí do porto aqui da nossa capital, foram cerca de 95 centímetros e o rio terminou o mês de fevereiro aí com a marca de 22,22 metros aqui na nossa capital. E aí, pra gente entender um pouco mais do porquê que essas chuvas continuam abaixo da média, mas mesmo assim já tem município decretando situação de emergência, né? Eu conversei aí com o meteorologista, né? Ele que trabalha aí no laboratório da Universidade Estadual aqui do Amazonas, no laboratório de meteorologia, o Leonardo Vergasta, e ele traz mais detalhes pra gente sobre essa situação lá nos municípios, né, que fazem fronteira com o estado do Acre e também sobre as atualizações do Rio Negro aqui na nossa capital. Vamos conferir.
Grande parte da bacia amazônica, as chuvas se encontram abaixo da climatologia, ou seja, abaixo da média, o que é esperado para os meses de janeiro e fevereiro. Isso em decorrência ainda da atuação do fenômeno El Niño e do aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que traz essas chuvas abaixo da média, chuvas irregulares para a nossa região. Contudo, a parte do sudoeste do estado do Amazonas e o estado do Acre vem sofrendo a influência de um sistema meteorológico de larga escala chamado Alta da Bolívia. Então esse sistema ele acaba influenciando diretamente no aumento das chuvas ali na região da Bolívia, influenciando aí diretamente nos níveis, nos altos níveis que estão sendo registrados no Rio Acre. Em contrapartida, já no estado de Roraima, e parte do extremo norte do estado do Amazonas, as chuvas se encontram bem abaixo da média. Isso tem influenciado diretamente na subida, do Rio Negro em Manaus, ocasionando aí esses baixos registros diários. O prognóstico que o laboratório elabora todo mês mostra que as chuvas irão permanecer nesse trimestre de março, abril e maio, abaixo da média climatológica em grande parte do estado do Amazonas. 18 horas. Cid, Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala do Leonardo Vergasta, ele que é meteorologista, do laboratório lá da Universidade Estadual do Amazonas, Vale a gente reforçar que no ano passado, a nossa capital e todo o Amazonas sofreu aí com a seca histórica, foram mais de 150 mil famílias diretamente afetadas, mais de 600 mil pessoas, e os prognósticos indicam, as previsões indicam aí que agora em 2024 o rio não deve subir tanto, e com isso a gente deve voltar a registrar uma seca, uma estiagem tão extrema quanto foi a de 2023 ou até pior. A gente pede aí para que realmente chova, para que a gente não venha anunciar toda essa situação, mas a previsão, os prognósticos dos especialistas indicam essa situação. Cid, Carlão, boa noite. Tá certo. Obrigado, Nathalie, mais uma vez, boa noite. Valeu, Nathalie Moraes, 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, defensores da BR-319 estão otimistas, com a discussão sobre a repavimentação da rodovia durante a reunião do Conselho de Administração da Suframa, que aconteceu na sexta-feira passada. Cid, tá otimista, Cid? Eu sou otimista hoje. Os defensores acreditam que os holofotes dados ao tema não deixam o assunto cair no esquecimento, tanto pelo presidente Lula ao anunciar a pavimentação de estradas brasileiras, incluindo no Amazonas, para interligar os países do Caribe. Aí não tem como esquecer a BR-174. Uma boa ideia. Ou melhor, 319, perdão. Não tem como descartar. Faz parte, Faz parte. E a abordagem do tema, foi um dos temas, na reunião do CAIS. Beleza, o governo federal criou inclusive um grupo de trabalho para tratar da recuperação total da BR-319. Tem um grupo aí criado, a fim de torná-la uma rodovia verde. Vamos aos detalhes aí com o Odinei Araújo. Retomada do tema da pavimentação da BR-319 na última sexta-feira em Manaus, durante a reunião do Conselho de Administração da Suframa, encheu de otimismo a população do Amazonas, que sonha há anos poder viajar para outros estados através da rodovia que liga o Amazonas à Rondônia. O assunto veio à tona após o presidente Lula anunciar um plano de ligação da rodovia para pavimentar estradas que liguem o Brasil aos países com conexão direta com o Caribe, como a Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Os projetos envolvem os estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará. Na reunião do CAIS, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, voltou a apoiar a pavimentação da BR-319. Em relação à BR-319, o Ministério do Transporte criou um grupo de
trabalho só para isso. Então, para verificar exatamente a questão da pavimentação e trabalhar para ter sustentabilidade. Interessante, eu não sou especialista na área, mas se você pegar a Mata Atlântica em São Paulo, bioma, Mata Atlântica é das mais preservadas do país. No entanto, é impressionante a preservação do bioma da Mata Atlântica. Esse é um desafio. Você hoje tem tecnologia, você tem ISO 14001, que é exatamente dados ambientais. O presidente da Associação de Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio, falou da esperança com relação à pavimentação dos 405 quilômetros do trecho do meio que impede a trafegabilidade na rodovia federal. A fala do presidente da República dizendo que é importante interligar a região norte do Brasil ao Caribe mostra a importância da BR-319 nos moldes de como ela foi construída em 1976, também com esse objetivo de integrar a Amazônia ao Brasil e ao resto do mundo. Então, eu acredito muito que o governo agora esteja mais forte, esteja mais presente na BR-319 e tenho certeza que agora eles estão com a certeza de que a repavimentação dos 405 quilômetros é necessária e importante para a nossa região. A BR-319 foi construída na década de 1970 para ligar a capital do Amazonas, Manaus, a Porto Velho, capital de Rondônia, mas devido à falta de manutenção, diversos trechos da rodovia se tornaram intrafegáveis. Além disso, ambientalistas dizem que o asfaltamento da 319 causará aumento no desmatamento de uma das áreas mais preservadas da Amazônia. Documentos da licença da pavimentação da BR-319 no IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, revelam risco também de grilagem de terras com a obra. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h35. E quem lembra, Cid Soares e ouvinte aí do caso do gênio, o Luan. Inclusive ele foi destaque no programa do Luciano Huck, lembram aí? O da matemática, né? Exatamente, ele passou no vestibular da UEA. Ele tem 11 anos, né? Agora a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, órgão que representa o governo do Amazonas, se manifestou, olha esse detalhe, contra o avanço do menino de série, para que ele pudesse frequentar a universidade com apenas 11 anos. Não deu certo. A questão é realmente a idade, não é pode ser um gênio tudo, mas não é assim que a canoa vai ser tocada, né? E o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso e tem os detalhes. André, a PGE quer que Luan continue na 6ª série do ensino fundamental, não é isso? Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo aqui na 100.7. O amazonense continua aí no 6º ano do ensino fundamental até então, né? Mas os pais, eles recorreram à justiça para ser submetido ao exame do avanço de curso, né? E com isso, para que ele tenha ali o certificado, né, de conclusão de ensino fundamental e ensino médio. Mas aí, o procurador do estado, aqui o Marcelo Augusto da Cunha, ele defendeu que a formação do estudante ocorra assim da forma normal, né? Como todo mundo aqui já passou, né? Primeiro, a pré-escola, que ele já passou, claro, o ensino fundamental, que é o qual ele está agora, ele está no 6º ano, e também que ele passe aí por todos os processos do ensino médio, né? E segundo o procurador, ele cita aí, né, a Constituição Federal, que prevê que a educação objetiva ao pleno desenvolvimento da escola e preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Essa aí foi a citação do procurador do estado aqui, o Marcelo Augusto da Cunha, aí, sobre essa situação do pequeno gênio, né, o Luan, né, que ele fala também que interromper aí o ensino básico, eliminando toda essa etapa aí do ensino médio, impede o alcance das finalidades definidas na Lei de Diretrizes e Bases
e base da educação nacional. Também ele fala aí um pouco sobre essa situação das crianças superdotadas que tiveram outros casos também que acabaram, parecido com a situação do Luan. O Luan tá pedindo aí, os pais estão pedindo que ele avance já para a faculdade, só que o procurador, ele acaba citando aí que houve outros casos de crianças superdotadas que tiveram que fazer todas essas etapas, né? Pré-escola, ensino fundamental. Ainda tem a convivência também com pessoas da mesma idade. Exatamente, ensino médio, né? Bom, olha, para quem não sabe, o pequeno gênio é o Luan Gama, né? Um garoto que agora ele tem 18 anos e assim que ele participou ali do quadro Pequenos Gênios no Domingão do Hulk na TV Globo, ele tinha 10 anos e ele obteve na justiça o direito de ingressar no ensino superior, né? O estudante amazonense, né, no dia em que ele acabou recebendo a notícia de que poderia passar direto para a faculdade, ele acabou postando um vídeo nas redes sociais, isso no dia que ele foi aprovado no vestibular de matemática da Universidade do Estado do Amazonas. Inclusive a gente tem esse vídeo para quem está nos acompanhando nas redes sociais, mas quem está ouvindo agora na 100.7, a gente vai conferir esse áudio. Oi, gente. Acabei de ficar sabendo que eu passei na UEA para fazer licenciatura em matemática. Tô muito feliz, até porque eu tenho 10 anos, eu sou de escola pública, mas apesar disso tudo, eu ainda estudo muito. E no primeiro ano já deu tudo certo. 18 horas. Então ele aí que é o Luan Gama, o pequeno gênio aí que participou de um quadro ali, né, da TV Globo, o quadro Pequenos Gênios, né, tá recorrendo aí essa decisão do procurador do estado, Marcelo Augusto da Cunha, que defende que ele tem que passar por todos os processos, ensino pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, mas aí os pais estão recorrendo para que ele faça o exame aí do curso superior para que ele possa ser aprovado em matemática ali na UEA. Então é isso, Cid Carlão. Perfeito. Valeu. Obrigado, André. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil, no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, agora nós vamos para Brasília. Nós vamos fazer lá um contato com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Martins. Inclusive é um assunto polêmico, né? Que é aquele assunto da maconha, né? Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento sobre a descriminalização da maconha para o uso pessoal. Um assunto bastante polêmico, inclusive já há algum tempo, né? Rolando dali para cá, de lá para cá. Então, para contrapor, inclusive, esse julgamento, o Senado está se mobilizando para votar uma PEC para criminalizar o porte de drogas. Cadu, é uma situação bastante complicada de se entender, né? E polêmica também. Conta pra gente aí o que está acontecendo aí e por que dessa PEC, Cadu. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, Carlão. Na quarta-feira, dia 6, o STF retoma aquele julgamento sobre a descriminalização da maconha para o uso pessoal. O julgamento parou em agosto do ano passado. O tempo passa rápido, né? Com placar aí de 5-1 pela descriminalização. O próximo a proferir o voto vai ser o ministro André Mendonça, que deve votar contra a descriminalização. Pelo menos essa é a expectativa, né? Então vamos aguardar. Carlão, esse assunto, como você disse, é polêmico. O país inteiro acompanhou esse julgamento com muita atenção. As famílias se dividiram em torno desse debate. Teve gente contra, teve gente a favor, cada um com os seus argumentos, né? Mas enquanto que a sociedade discute, Carlão e Cid, nos bastidores rola uma briga entre o Congresso e o STF. Existe uma divergência entre esses dois poderes no que se refere à competência de quem é, afinal, a responsabilidade de tratar desse tema, de tratar desse assunto de forma jurídica. O Congresso entende que é competência do Poder Legislativo modificar a lei antidrogas do país, por meio de PEC, projeto de lei complementar, enfim. Não importa qual o dispositivo legislativo, o importante aqui seria, na opinião do Congresso Nacional, competência do Legislativo trabalhar em cima dessa questão antidrogas. Já o STF entende que é preciso rever o entendimento constitucional sobre o que já está na lei, porque na avaliação do STF, a lei antidrogas está provocando uma superlotação no sistema penitenciário nacional. E diante desse conflito, Carlão, o Senado promete reagir.
na quarta-feira, agora dia 6 também, né, o mesmo dia do julgamento, provavelmente na mesma hora, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, vai colocar em votação a chamada PEC das drogas. Essa PEC, Carlão, ela criminaliza a posse e o porte de drogas, incluindo a maconha, né, que é o objeto do julgamento de quarta-feira. Hoje, o magistrado ele pode livrar da cadeia a pessoa que foi presa, dependendo dos elementos que foram apreendidos pela polícia, né? Tá meio que subjetiva essa questão. Essa PEC torna a legislação bem mais rigorosa. Então, o assunto está na pauta de quarta-feira da CCJ. Isso é uma forma de o Congresso reagir ao que foi decidido pelo STF, Carlão. É possível que algo seja decidido ainda essa semana, porque falta só o voto para que haja um entendimento da maioria pela descriminalização da maconha para uso pessoal. Isso pode acontecer agora, com o voto de André Mendonça, ou depois do voto dele, né? A gente não sabe o que ele vai dizer, mas algo pode ser decidido ou nessa semana ou na próxima. Mas o fato é que o Senado já está reagindo, já com a galera do Centrão e a galera, os senadores mais alinhados à direita, né? Que é uma grande maioria no Senado, e provavelmente essa PEC pode passar sim na CCJ do Senado. Carlão e Cid. Bom, Cadu, falando em Senado, né, os senadores voltaram a discutir aí a reforma eleitoral. O que é que vem por aí? Ô Cid, a reforma eleitoral é outro destaque do Senado essa semana, viu? O assunto não é novo, a gente sabe disso, ele tá rolando desde 2021, mas o que nos chama a atenção agora, Cid, é que o relator da reforma, o senador Marcelo Castro, do MDB, ele anunciou que vai apresentar essa semana ainda 2 PECs, que são propostas de emenda à Constituição, para tratar de mudanças no sistema eleitoral do país. Então vamos lá, eu vou fazer só um resumo, viu? Porque é muita coisa, mas vamos aos destaques. A primeira mudança, Cid, é o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, ou seja, chefes do Executivo Federal, Estadual e Municipal. A segunda mudança, Cid, é ao acabar com a reeleição, o mandato de todos os cargos eletivos, no caso, vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, governadores, presidente da República, passaria a ser de 5 anos para todo mundo, com exceção dos senadores. O mandato para eles aumentaria de 8 para 10 anos. Eu não entendi, não me pergunte o porquê, tá? Porquê dessa... Eu tava achando bom demais, aí... Enfim. Não me pergunte, quando eu li, Bom, eu vou perguntar depois sobre o que é isso, afinal, né? Mas olha, sobre esses 2 pontos aí, Cid, há o apoio da maioria, tá? Agora há uma terceira mudança, que seria criar uma coincidência das eleições, para que lá na frente, em 2030, haja uma só eleição, a partir de 2030, tá? Pode ser mais para frente. Haja uma só eleição para todos os cargos eletivos. Parece bom, né? Acaba com esse imbróglio que são as eleições do nosso país, né? Tem um ano que é para municipal, tem outro para eleição geral. Vai ter muito cargo para eleger. A parte boa é que vai ser num só dia. Porém, nesse ponto, Carlão e Cid, há uma divergência, viu? Uma baita divergência entre os senadores, viu? Por quê? Porque isso já vai mexer nas eleições municipais desse ano. Se por acaso, se o candidato à reeleição perder, o novo prefeito vai exercer, e estou exemplificando Manaus, tá? Se por acaso o candidato à reeleição perder essa eleição, o novo prefeito vai exercer o mandato dele por mais um ano, além dos 4, para que haja essa coincidência. Então olha só o impacto que isso vai causar. E tem mais mudanças, viu, Cid? Essa reforma deve proibir também que militares da ativa disputem as eleições, tem mudanças na prestação de contas, novas regras sobre inelegibilidade, que isso tem a ver muito com a questão Bolsonaro, desincompatibilização do partido, enfim. O assunto volta a ser discutido a partir de de quarta-feira, também dia 6. Mas é possível que essa reforma eleitoral entre em votação ao longo do primeiro semestre. A grande dúvida, Carlão e Cid, é se essa reforma vai servir já para as próximas eleições. Provavelmente não, viu? Porque a matéria ainda precisa passar pela Câmara, tem algumas divergências em questão, e a gente sabe
sabe que o parlamentar não legisla contra ele. Então vai ter muito tomar lá da cá nessa história ainda. Muita água para passar por baixo da ponte. Cadu, mais um minutinho aí para você aí encerrar com alguma coisa que realmente seja relevante, interessante para nós, Cadu. Manda aí. O assunto é relevante. Os dois que eu falei são relevantíssimos, viu? Sim. Mas vamos lá, de fato. Tem mais? Vamos lá, de fato. Tem. Agora à tarde, o Palácio do Planalto fez uma cerimônia de assinatura do presidente Lula ao projeto de lei complementar que trata dos direitos mínimos aos motoristas parceiros de aplicativos de transporte. Sim. Esse projeto se baseia em 4 eixos, Carlão: remuneração, previdência, segurança e saúde e transparência. Como a gente falou aqui na semana passada, Carlão e Cid, os motoristas de aplicativo eles vão se tornar profissionais autônomos e dessa forma eles vão receber uma remuneração mínima de um salário mínimo, além do piso nacional de R$32 por hora. Quem paga isso, em previdência? Quem é que paga isso? Olha, o impacto... Isso, a empresa que paga tem uma contribuição. É ruim. Isso, a Uber, ela entra com 20%, no caso, contribuição previdenciária, ela entra com 20% e o profissional entra com 7,5%, contribuição de INSS. Isso foi em acordo. Agora tem a questão do salário, né? O salário mínimo. Eis a grande questão, Cid. Os motoristas estão se opondo com relação a isso, porque eles sabem que esse dinheiro vai sair de onde? Da empresa, do caixa da empresa? Do bolso do consumidor. A empresa Uber... Meu irmão, vai aumentar ou o valor vai, ou provavelmente vai aumentar. Alguma coisa a Uber vai fazer, a Uber é a 99, porque essas empresas não perdem dinheiro. Isso é histórico. Mas será que só eu que tô achando isso aí pra quem mexer no que tá ganhando, cara? O negócio tá dando certo, tá tudo bem. Bololô. Cid, eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredinho pra você e pro Carlão. Eu fui Uber aqui, quando eu cheguei em Brasília, em 2014, em 2015, por aí, fiquei uns 2 anos na Uber. Eu fui motorista de aplicativo aqui e acompanhei o processo de regulamentação. Já estava difícil naquela época. Então, imagina agora, 2024, tem 770 mil motoristas de aplicativo hoje no país. Então, como é que vai garantir salário mínimo para esse pessoal? Você conhece as regras da Uber? É uma multinacional, não trabalha desse jeito. Eles vão embora. É fora de cogitação, meu irmão. E sem falar que o lobby é muito grande no Congresso Nacional. E só para eu finalizar esse assunto, o projeto de lei vai chegar ao Congresso Nacional a partir de agora à noite, vai começar um grande debate e com certeza a proposta que foi apresentada hoje pelo governo federal vai ser desidratada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, justamente para ver essa equalização, porque todo mundo sabe, o consumidor que vai sair perdendo nessa história e os motoristas também. Jamais as empresas de aplicativo. Tá certo, Cadu. Volto com vocês, meus queridos. Valeu, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Agora um abraço, galera. Tchau. Você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha aí, Manaus recebe mais uma edição do Feirão Limpa Nome, hein? Se diz seu nome aí, ó. Que começa dia 11 de março, tá na hora de aproveitar. Nesse mês do consumidor, o Procon realiza o feirão em parceria com as concessionárias de energia e água. Energia, é claro, né? Meio mundo devendo pra isso aí. Com um absurdo do preço que se cobra. Enfim, o repórter André Meirelles tem mais informações. Para o diretor-presidente do Procon, Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas, Jalil Frache, o Feirão Limpa Nome vai proporcionar a chance de limpar o histórico financeiro dos consumidores. Essa terceira edição vem como mais uma oportunidade para o consumidor amazonense de realizar sua renegociação ou sua negociação da dívida e com o objetivo principal, fazer com que a população amazonense seja atendida no que diz respeito às demandas que mais chegam no Procon, que é energia e água. Março é o mês do consumidor e, para comemorar, o Procon vai realizar a terceira edição do Feirão Limpa Nome em parceria com as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, a partir do dia 11, como explica Jalil Frache. O Procon Amazonas vai realizar de 11
de março a 15 de março, de forma presencial esse feirão. Então como disse, mais uma oportunidade do consumidor de fazer essa negociação ou renegociação, e nós seguiremos empenhados em prestar não só o melhor serviço à população, mas como um serviço que atenda de fato, seja efetivo e eficiente no que diz respeito à atenção às demandas do povo amazonense. Então, todo mundo que tiver algum problema com a concessionária de energia ou de água, pode ir até a sede do PROCON nesse período. O feirão vai ser realizado das 8 da manhã às 2 da tarde, na Avenida André Araújo, Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 53 minutos em Manaus. Participe do nosso WhatsApp, que é o 994887592, valendo a sua participação. Chamou, chegou, já tem aqui. Olha, tem ouvinte. Tem aqui, boa noite, 18 horas, top, todas as matérias veiculadas, jornalismo independente verdadeiro. Esse é o Rui Paz, do bairro Cidade Nova. Rui, aquele abraço, meu irmão. Rui Paz, valeu, Rui Paz. Mix. Olha só, e daqui a pouquinho você vai saber que um líder de facção aqui em Manaus foi executado lá em Santa Catarina. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir, nós temos previsão do tempo para hoje, olha aí, tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira com Cid Soares. Previsão do tempo. É noite com céu encoberto, né? A temperatura vai cair para 24 graus até o final da madrugada, até o final da noite. Já na madrugada, né? Chuva, 67% com 20 milímetros, ainda há possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar vai chegar a 96%. É isso, Carlão. Mix. Olha aí, apontado como líder de uma facção criminosa no Amazonas é o Marcos Gama Barroso. Ele tem 45 anos, conhecido como Marcola, foi morto a tiros ao deixar o filho em uma creche no interior de Santa Catarina. E isso aconteceu, Cid Soares e ouvintes, na manhã de hoje. O Marcola era foragido da justiça e ele era gerente do tráfico lá na Compensa. O repórter André Meirelles acompanha o caso e tem os detalhes. Boa noite, André, mais uma vez. Muito boa noite a todos. Olha, as atualizações sobre o caso é a prisão de 2 suspeitos, que executaram aí o Marcola lá em Santa Catarina. Eles foram presos na tarde de hoje, na cidade aqui, na verdade no interior de São Paulo, E Marcos Gama Barroso, conhecido como Marcola, estava foragido. Ele foi executado a tiros na manhã de hoje. Isso aconteceu aí na frente da filha e da esposa, no interior de Santa Catarina, Marcola era membro da facção que atua aqui em Manaus. Ele era condenado por homicídio. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, a vítima teria ido levar a filha de 3 anos e 8 meses para a creche. Estava acompanhado da esposa de 43 anos, até que 2 criminosos chegaram em um carro aí de cor branca. Eles desceram do veículo e começaram a atirar várias vezes. Depois aí fugiram no carro sem serem identificados e localizados naquele momento, mas aí começou o trabalho ali da Polícia de Santa Catarina e conseguiram prender esses 2 aí suspeitos de terem assassinado o Marcola, E agora, uma outra atualização que a gente fala aqui é que a Polícia Civil informou que o 6º Distrito Integrado de Polícia iniciou as investigações para identificar e localizar os suspeitos de invadirem uma academia, isso aqui em Manaus, ali no conjunto Canaranas, na Cidade Nova, na Zona Norte. Esses suspeitos roubaram aí os alunos que estavam ali treinando no exato momento, na última sexta-feira. Inclusive, as câmeras de segurança registraram um crime que mostra ali a dupla armada entrando na academia, abordando todos os clientes, alunos que estavam ali no local e cometendo esse crime. Então, a polícia ainda está investigando e buscando aí esses criminosos, Cid Carlão. Valeu, querido. Boa noite. André, boa noite. Olha, se você jogou e não acertou, tudo bem, porque ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.695 da Mega Sena. E o prêmio para o próximo sorteio, que acontece amanhã, acumulou de 205 milhões aí. As dezenas sorteadas foram 15, 17, 32, 33, 34 e 40, Cid Soares. Segunda caixa, 249 apostas, acertaram 5 dezenas e ganharam 40 mil reais. Olha aí. Mix.
18 horas. Esporte. Olha, teve confusão após a vitória do Parintins sobre o São Raimundo. Que confusão foi essa, Cid Soares? Pois é, rapaz. Que houve? Esse duelo aí entre Parintins 2 e São Raimundo 0, lá no estádio Ismael Benigno, no fim da tarde de ontem, foi marcado aí por um episódio de covardia e bestialidade. 44 torcedores do Parintins que se encontravam dentro de um ônibus que já estava se preparando para voltar para o município do Rio Preto da Eva foram surpreendidos aí por torcedores do São Raimundo que jogaram garrafas e pedras em direção ao ônibus dos torcedores. Na ação, a torcedora Raíssa Gomes, de 18 anos, grávida de 3 meses, foi atingida pelos estilhaços da janela quebrada e levada para a UPA, do Campo Salles, com ferimento na cabeça e acima do olho. Outras 2 pessoas também tiveram ferimentos. Como eu falei, uma imbecilidade isso. Mas enfim, de acordo com o motorista do ônibus do Parintins, Diego de Souza, eles foram seguidos por um carro e uma moto quando os torcedores atiraram garrafas, pedras contra o lado direito do ônibus, mais próximo da parte traseira. O motorista do Parintins também conta que logo após a ação, os torcedores do São Raimundo fugiram rapidamente do local. E ontem o Manauara empatou com o Princesa dos Solimões em 0-0. Meu irmão, é a Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil, Fortaleza vence o Fluminense do Piauí por 3-0 pela Copa e com a classificação do Fortaleza sobre o Fluminense, a Copa do Brasil tem agora 20 jogos da segunda fase definidos. Serão 4 confrontos nesta semana, quarta e quinta-feira, e mais 16 na próxima semana com partidas nos dias 12, 13 e 14. E olha, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara no último sábado após vencer o Madureira por 3-0 no Maracanã. E agora o rubro-negro foca as atenções no duelo com o Fluminense, adversário da semifinal do Campeonato Carioca de 2024. Isso porque o Flamengo se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca na primeira colocação com 27 pontos. Desse modo, de acordo com o regulamento, o Flamengo enfrenta a equipe que terminou na 4ª posição no torneio. Portanto, o Fluminense, que fez 21 pontos na fase inicial da competição, é o adversário do Mengão. É isso, Carlão. Mix. Muito bem, chegamos ao finalzinho do programa. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Em uma matéria sobre a disputa pelo narcotráfico na Amazônia, o site do jornal O Globo relembrou hoje o envolvimento de policiais do Amazonas com o crime. Um promotor de justiça do estado apontou que grupos paramilitares chamados de narcomilícias agem ao longo dos rios. Apreendem cargas de drogas das facções para depois vender ou devolver mediante pagamento. Foram citadas a prisão do ex-secretário de inteligência acusado de roubar ouro de garimpeiros e a exoneração do ex-secretário de segurança do Amazonas alvo de uma operação sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Em fevereiro, 9 policiais militares do Amazonas foram presos suspeitos de desviar meia tonelada de drogas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse que não compactua com ações ilícitas, mas os casos envolvendo seus agentes continuam obscuros para a população e sem informações atualizadas sobre as investigações. 18 horas. 7 em ponto, Cid. Boa noite. Uma boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.